Olá pessoal, tudo bem? Então mais um vídeo hoje, esse vídeo bem especial porque é um vídeo com o gabarito ou padrão de solução, né? De 3 questões que eu montei, baseada em uma questão do Cotuca, para um cursinho para jovens de 9º ano do ensino médio que estão se preparando para os vestibulinhos das mais diversas escolas técnicas e colégios técnicos aqui da região de Campinas. Então a gente montou esse simulado e foi aplicado esse simulado a um final de semana passado e amanhã a gente vai levar para eles o gabarito, a resolução. Então eu resolvi gravar esse vídeo como forma também de demonstrar bastante carinho e atenção, né, por eles estarem perseguindo aí os seus sonhos. Mas aí eu já peço uma gentileza a você que tem o costume de estar aqui no nosso canal. Se inscreva no canal, precisamos que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, tá? Nesse vídeo a gente vai tratar das questões de cinemática, são questões básicas no estudo da física, mas que são fundamentais para o entendimento e para o estudo de tudo que vem posteriormente. Então é interessante que você fique aqui ligado nesse vídeo, deixe o seu like se você gostar desse vídeo e também compartilhe com seus amigos que existe esse canal que faz tudo de graça, oferece todos os vídeos com um bom nível de aprofundamento. Beleza? Então chega de conversa, vamos agora para o trabalho. Vou colocar agora nas questões que a gente vai trabalhar e que foi a questão, pano de fundo desse vídeo de hoje. Então vamos lá. A questão fala o seguinte texto se refere às questões 1, 2 e 3. Leia com atenção e responda o que se pede. Veja que a questão é adaptada da prova do Cotuca de 2011, Colégio Técnico aqui da Unicamp. Ao percorrer um trecho reto de uma rodovia com seu automóvel, um motorista passa a registrar o horário utilizando um relógio digital e a sua posição através das placas distribuídas ao longo da rodovia. A figura 1 traz um esboço da situação. Então vocês podem ver aí que na figura 1 ele estava no quilômetro 140, ele olhou para o relógio 14 horas. Quando ele estava no quilômetro 320, ele olhou para o relógio e notou que no visor tinha 16 horas. Beleza, vamos às questões, Então, as questões são essas. Questão 1. Qual a velocidade média do automóvel? Bom, então vamos partir aqui para a resolução. Eu fiz o seguinte, eu recolhi as informações que foram trazidas aí pelo enunciado do problema, e ela diz o seguinte, para uma posição inicial de quilômetro 140 ou 140 quilômetros, a gente está num tempo inicial que é 14 horas, ou instante inicial 14 horas. Lá na posição 320 km, ou quilômetro 320, o instante já era 16 horas. E ele pede para que a gente calcule a velocidade média. Pois bem, então vamos pensar aqui numa coisa. Qual o conceito de velocidade média? Velocidade média, ela é uma relação entre a variação de espaço e a variação de tempo. Agora, a variação de espaço, o que ela é? Então, a variação de espaço é a posição final do móvel menos a posição inicial desse móvel. Se a gente pegar as informações no texto, posição final 320, posição inicial 140, tudo em quilômetros. Se a gente fizer a subtração aqui, isso aqui vai dar 180 quilômetros. Então, ele percorreu 180 quilômetros. Se somarmos 180 com 140, vai dar 320. Ok? Beleza. E o ΔT? Bom, o ΔT é instante final menos instante inicial. Ok? Tá, qual é o meu instante final? Instante final, 16 horas. E o instante inicial, 14 horas. Portanto, a gente tem aqui 2 horas. Então, já temos o ΔS e o ΔT. Agora vamos montar aqui na equação da velocidade média. Então vai ficar 180 km dividido por 2 horas. E isso aqui, vou colocar aqui no outro quadro para ficar melhor. Nossa velocidade média, então, 90 km por hora. Ok? Vamos voltar aqui para a questão. Vocês podem ver que a letra A, ela engana um pouco a gente, porque ela coloca 90 metros por segundo. Ok?
E uma coisa interessante, todas essas velocidades que estão aí negativas já não entram no contexto dessa questão. Por quê? Porque o que ele fez foi aumentar os seus espaços, ele andou para frente. Quando a gente anda para frente, a gente tem velocidade positiva. Também podemos aqui até já adiantar um pouco da questão 2, que é a questão de você ter um movimento progressivo. Um movimento progressivo, ok? Beleza, então a gente está olhando aí, não está encontrando 90 km por hora, a gente até encontra menos 90 km por hora, mas isso não responde. Então, já deixa uma dica para a gente de que nós vamos precisar transformar essa unidade de quilômetros por hora para metro por segundo. E para fazer isso eu tenho que pegar o 90 e dividir por 3,6. E aí eu obtenho a velocidade média equivalente. Para fazer essa divisão, pessoal, 90 dividido por 3,6, eu tenho que ver que o número aqui, o dividendo, não tem casas decimais e que o divisor tem uma casa decimal. Portanto, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Agora eu passo a ignorar as vírgulas. Então vai ficar 90 dividido por 36. Isso dá um 2, vai ficar 72. Faço a subtração aqui. Isso aqui dá 18. Eu desço 0. Vai dar um 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. E aí sim eu tenho o resultado. Portanto, velocidade média de 25 metros por segundo. O que sinaliza para a gente, voltando aqui para a questão, o que sinaliza para a gente que a resposta é a letra B, de bola, ok? Vou até adiantar aqui para vocês, ó, que tem um gabarito e é a letra B mesmo, 25 metros por segundo, ok? Agora vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão ele fala o seguinte: sabendo que na posição 140 km a velocidade do automóvel era 80 km por hora e que na posição 320 era de 120 km por hora, classifique o movimento em questão. Aí ele coloca algumas alternativas, né? Movimento retilíneo uniforme, retrógrado e acelerado. Essa está errada porque primeiro que o movimento não é uniforme, porque repare que a velocidade varia. E todas as vezes que a velocidade varia, eu não tenho um movimento uniforme. Muito menos retrógrado, porque eu estou andando para frente, não é? Então o meu movimento ele não é uniforme, mas ele seria progressivo, ok? E não existe movimento uniforme acelerado, ok? Então todas as alternativas que têm movimento uniforme pode descartar porque o movimento não é uniforme. Vamos para a letra C de casa e D de dado. Movimento retilíneo uniformemente variado, progressivo e acelerado. A resposta certa é essa. Por quê? Primeiro que o movimento é variado porque a velocidade não permanece constante, ela varia. Segundo, ele é progressivo porque o automóvel está andando para frente, os espaços estão ficando cada vez maiores. E por que ele é acelerado? Ele é acelerado porque a velocidade está aumentando e o móvel está andando para frente, ou seja, a velocidade tem uma aceleração, e aí eu vou colocar aqui uma fórmula de como você encontrar a aceleração média. Isso aqui já da segunda questão, tá, pessoal? Então, a aceleração média, ela é dada por ΔV dividido por ΔT. Ou seja, o mesmo princípio daquilo que a gente fez na primeira. A velocidade final, pelo que ele apresentou aí, é a velocidade de 120 km por hora. 120. E a velocidade inicial, de 80. O instante final, 16 horas. O instante inicial, 14 horas. Ora, se a gente fizer essa conta aqui rápida, isso aqui vai dar 60 dividido por 2, o que dá 30. E em que unidade? Quilômetros por hora ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Veja que ela é positiva e as velocidades também são positivas. Então, eu tenho um movimento acelerado. Então, resposta para a segunda questão, letra C de casa. Vamos lá no gabarito de novo. Ó. Letra C de casa, ok? Agora vamos para a última questão. Na última questão, ele fala o seguinte: com base nas informações da questão 2,
indique qual gráfico corresponde ao movimento. Então vamos olhar aqui o primeiro gráfico. Primeiro que ele fala assim, ó, no primeiro gráfico eu tenho o espaço inicial de 140 km para um tempo de 14 horas, um espaço final de 320 km para um tempo de 16 horas. Se a gente olhar, isso está muito de acordo com aquilo que estava no enunciado da questão. Eu vou voltar aqui. Desculpa, eu estava passando aqui sem... Deixa eu passar aqui para a terceira questão. Terceira questão, ok? Então vamos ler junto de novo. Com base nas informações da questão 2, indique qual gráfico corresponde ao movimento. Então, o primeiro gráfico aqui, ó, letra A. Espaço inicial 140 para um tempo de 14 horas. Espaço final 320 km para um tempo de 16 horas. O problema é o formato do gráfico, que é uma reta. E como ele pede para a gente acessar o que está escrito na segunda questão, a segunda questão não é um movimento retilíneo uniforme, é uniformemente variado. Portanto, a expressão que descreve o espaço em função do tempo para um movimento retilíneo uniformemente variado, vocês vão lembrar disso. Então, se o espaço é um MRUV, o movimento é um MRUV, o espaço é dado por S igual a S0, mais V0 vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2, T2. Vejam que é uma equação de segundo grau, então não seria representado por uma reta, e sim por uma parábola. Tá? Então essa seria a complicação. Aí veja que na letra B, a mesma coisa, só que em metros, mas isso não muda absolutamente nada. Tá? Na letra C, aí eu tenho uma velocidade, tá? Isso na letra C, eu tenho uma velocidade, só que uma velocidade que ele deu em metro por segundo. E se a gente for atrás do enunciado da segunda questão, veja que as velocidades são 80 km por hora e 120 km por hora. Portanto, o gráfico da letra C está errado pela unidade da velocidade, que foi colocado aí em metros por segundo. Vamos para a letra D. Na letra D, velocidade em km por hora, velocidade inicial 80, para um instante 14, velocidade final 120 km por hora, para um instante de 16 horas. Isso tem a ver com o enunciado da segunda questão, sim. Agora, por que seria uma reta? Porque no MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade se comporta segundo esta expressão, que é uma expressão de primeiro grau. E toda expressão de primeiro grau é descrita por um gráfico em formato de reta. Portanto, realmente, a letra D é a alternativa correta. E eu vou jogar aqui para vocês o gabarito. Ó. Então, o gabarito da terceira questão, letra D. Ok? Então, pessoal, são 3 questões de fundamentação para a física, realmente aquela introdução do 9º ano, mas que dá uma base muito interessante para tudo que vai ser visto na física ao longo do ensino médio. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!